hoje na clínica, Monark, é uma inundação de problema com pornografia, velho. Faz sentido? Cara, Não, você não tem noção. Mas o que é um problema? Eu já assisti muita pornografia e assisto ainda. Nunca tive sentido que eu tenho um problema. A pessoa não consegue fazer mais relação com a esposa. Entendi. A pessoa tem que usar assistir no trabalho, no intervalo. É um vício. Caralho, Tem algumas pessoas que até têm lesões penianas por conta de bater punheta pra caralho. Friccionou o negócio. Exato, cara. Vai fazer fogo. O cara faz fogo, tá ligado? Fazendo fogo no lugar errado. Às vezes com a esposa vai lá na... E aí o que acontece? A pessoa começa a ter prejuízo. E quando você vai olhar a neurobiologia do cérebro, o que tá acontecendo? Ele tá jogando tanto estímulo agressivo que aqueles receptores provavelmente estão diminuindo. E agora coisas que antes geravam prazer pra ele não geram mais. Não geram mais. O cara olha um pornô. 5, 6 mina. Fazendo maravilhosa, sem pelo nenhum, tudo lisinho. Daí tem os jogos de edição. Aí ele olha pro lado, a namoradinha dele no sofá ali, meu. Fala, vou só bater um punheta, foda-se. Mais rápido, mais simples. Então você joga o cérebro pra um contexto muito complicado. E aí, voltando lá no início da nossa conversa, lembra da neuroplasticidade, a mudança do cérebro? O seu cérebro vai mudando para aquele lugar, cara. Vai acostumando com aquilo. Caralho, e olha que louco. Isso é triste, mano. A área, isso é o núcleo accumbente. Então, o seu cérebro, o núcleo accumbente é uma região do estriado do seu cérebro. O estriado é como se fosse, imagina um negócio como se fosse uma meia-lua, assim, ó. Tá lá no meio do seu cérebro. O núcleo accumbente, que é a região que dá prazer, é aqui. No lado dele, que a gente chama de estriado dorsal, o estriado dorsal é a região envolvida com formação de hábitos. Então, conforme você começa a estimular aqui, via neuroplasticidade, esses neurônios aqui, eles começam a dorsalizar para cá e você começa a criar um hábito. Aí você vira que fica viciado nas paradas. E olha que louco, exatamente isso. E olha que louco, na neurociência, Monark, no cérebro, vício é um hábito. É a mesma coisa. Um vício é um hábito. Pode crer. No nosso cérebro é a mesma coisa, não tem diferença. Não tem, faz sentido. Hábito é um comportamento automático que você faz bom e vício é um comportamento automático que você faz ruim. Pode crer. Isso é bem subjetivo, né? O que é bom, o que é ruim, né? Às vezes pode ser bom ser um pouco... O que você falou que é quando você fica meio desensibilizado? Anedônico. Às vezes pode ser bom ser anedônico. No mundo louco que a gente vive hoje, se você não é anedônico, você meio que corre o risco de ficar muito sensível a muita coisa também. Cara, eu vou falar uma parada aqui que normalmente eu sou bastante criticado pelo povo da psicologia. Por quem me acompanha mais, eles já entenderam o que eu quero dizer. Mas tem pessoas... se você pegou esse corte aqui aleatório... Não me cancela, não cancela ele. Assiste tudo antes de concluir aqui alguma coisa. O que define, cara, se um transtorno psiquiátrico... Na verdade, assim, o que define se um comportamento vai ser funcional ou disfuncional é o ambiente que você vive. Vou dar um exemplo. Eu atendi muito nego na clínica, milionário. Grandes empresários, atletas e tal. Os caras têm transtorno. Tem transtorno obsessivo-compulsivo, tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos são pacientes bipolares. E, cara, é difícil falar isso assim, porque a galera normalmente me surra por isso. Mas baseado no que eu sei e entendo de comportamento, desculpa, pessoal, eu sei que é complicado entender isso, porque parece que eu tô tirando mérito da pessoa, mas não é isso. Inclusive, eles entendem eles me procuram para entender isso, na real. Cara, desculpa, mas muitas pessoas que eu atendi de sucesso só têm sucesso porque tem o transtorno. Faz sentido. A pessoa é uma puta de uma pessoa hiperativa, cara. E trabalha. Dá prejuízo na família, às vezes, dá prejuízo nos amigos. Ela, às vezes, se passa e não consegue dormir direito e come e esquece de comer porque tá muito workaholic. No que quer fazer. Construir uma puta de uma empresa. Pior que, puta, eu vou concordar Tu entende o que eu quero dizer, cara? Eu concordo. Talvez o jogo que a gente tá jogando, que é o capitalismo aqui como sociedade, necessita que você fique doente da cabeça pra ganhar dinheiro. E valoriza alguns traços de doença da cabeça. Pode crer. A pessoa mais obsessiva, por vezes um pouco mais narcisista, consegue meio que ferrar a galera sem muita pena. Todo youtuber, todo influenciador é narcisista. Eu incluído. Cara, todo. E aí você começa a ver, assim, o que é... Por definição, quando a gente vai diagnosticar um paciente com transtorno psiquiátrico, a gente diagnostica
existe um critério diagnóstico que quase todos os transtornos, se não todos, têm, que diz assim, esse transtorno tem que causar prejuízo significativo social, profissional, alguma coisa assim, na vida da pessoa. Ou seja, esses sintomas têm que dar merda na vida dele. Tem que não conseguir viver. Cara, se não der, teoricamente ele não tem um diagnóstico. Então, um exemplo. Pega uma pessoa hiperativa, pessoa super hiperativa e tal. Só que ela tem um casamento que a pessoa entende que ela é hiperativa, a empresa, os colaboradores, ele não tem prejuízo por ser hiperativo. Sim, eles aproveitam o lado bom dessa parada e lidam com o lado mal de forma apta. Agora, você pega essa pessoa hiperativa e bota trabalhar num escritório, sentada. Ela não vai aguentar. A pessoa ela já tem traços de criatividade, já tem traços de hiperatividade. Ali, trocou o ambiente dela, aí a pessoa pode começar a ter problema, porque vai ficar estressada e tal. Entende? Faz sentido. Não, concordo plenamente com você. Meio que assim, cara, é difícil falar isso, mas um transtorno, ele meio que pode ser bom. Tá ligado? É meio estranho falar isso. É que é tudo relativo, né? É tudo relativo. O que é bom, o que é ruim. O importante é o resultado que tem no ambiente que você tá. Ao longo do tempo. Tá ligado? Você pega uma pessoa super criativa e coloca a fazer um trabalho monótono, cara, vai ser ruim ser criativo. Sim. Por isso que eu tô falando, por isso que você fala, pô, às vezes é bom ser anedônico nesse mundo que a gente tá. Cara, às vezes é bom. Você pega um adolescente que é um pouquinho mais pra baixo, assim, cara, às vezes ele não vai animar tanto de cair no uso de droga dos colegas. Falar, não, tô de boa. Tudo faz. Às vezes pode ser muito em prejudicar, mas é um negócio que... Eu entendo o que você quer dizer e concordo. É um negócio que pode ter um lado positivo. Eu vi um estudo uma época na guerra, os caras usavam muito heroína pra matar os outros e não ficar com cagado até o final. E pra suportar ver o amigo sem a perna. Tá? Na guerra do Vietnã, né? Sim, e aí os caras falam, fudeu, quando a guerra acabar e eles voltarem pros Estados Unidos, vai estar todo mundo viciado em heroína. Só 4% continuaram usando, cara. Eu sei desse estudo, Pode muito famoso. Então, e o que eles falam no estudo é como eles saíram de uma situação extrema, onde estava tudo fodido, e colocaram ele numa situação de normalidade, onde tinha a família dele, tinha os amigos e tinha aquela base social, ele não viciou na parada. Exato. Ele não precisava ter. Você trocou o cara de ambiente, trocou o comportamento dele. Porque agora ele não tinha mais aquelas pressões externas determinando o comportamento dele. Sim. Agora ele tinha a rede de apoio, tinha o boliche, tinha o futebol. 4 ou 7% das pessoas continuaram usando heroína quando voltaram da guerra do Vietnã. Que é bem pouco, né? Porra. Você esperava que fosse 90%. E, cara, detalhe lá, eles fizeram um estudo sobre a heroína super pura. Um poder aditivo muito grande da heroína lá. E sem falar, o transtorno de estresse pós-traumático depois dessas guerras foi uma parada que... Aliás, os estudos em PTSD, em transtorno de estresse pós-traumático, começaram a explodir nessa época. E agora, olha que louco, cara. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse... Lembra que eu falei que o cérebro é plástico? Uhum. E que os neurônios, quando eles começam a se comunicar, ou eles enfraquecem a comunicação, ou eles fortalecem a comunicação. Eles podem fortalecer. O transtorno de estresse pós-traumático é um super fortalecimento da situação. É uma hipermemória. Você criou uma super memória de um evento. Uhum. E essa memória desse evento foi tão forte que você não esquece e ela começa a infectar as outras memórias. Então você foi assaltado por uma pessoa num beco, depois que você passa em qualquer beco, você começa a ficar assustado. Pode crer. Você teve um acidente de carro, agora você não consegue nem entrar no carro. E aí como é que funciona o tratamento disso? Você basicamente tem que criar uma memória em cima da memória que a pessoa criou. Positiva. Tipo, positiva. Tem um puta jantar romântico num beco. Exato. É isso mesmo, cara. Ou você entra no carro sem ter o acidente, etc. Uhum. Só que aí tem um processo que a gente chama de recuperação espontânea. Ou seja, aquela memória traumática inicial, ela foi tão forte que se você não ficar tendo o jantar romântico toda vez no beco, uma hora volta. Porque ela foi muito bem armazenada. Entendi. E por que ela foi muito bem armazenada, cara? Porque se você pensar na nossa história evolutiva, quando éramos caçadores-coletores e tal,
era importante você lembrar de um leão que estava no bosque que você foi buscar lenha. Os perigos são importantes se lembrar muito mais do que as coisas boas, né? Muito. O perigo te mata, né? As coisas boas só vai... O cara que lembrou do beco no passado, no bosque, que tinha um leão e não foi mais, sobreviveu. O cara que os circuitos não armazenaram e foi, morreu e não passou pra frente essa ideia. Pode crer. Sacou? Caraca. Então o nosso cérebro, ele é neurobiologicamente e fisiologicamente muito bom em lembrar de pica, de problema. É das paradas ruins, né? É. Pode crer. E quando você se estressa, quando você tem algum estresse, como por exemplo no estresse pós-traumático, ou mesmo numa coisa mais leve, um eixo fisiológico liga e esse eixo fisiológico, que é um eixo chamado de HPA, hipotálamo pituitário adrenal, tem como produto final a liberação de um hormônio chamado cortisol, ou glicocorticoides no geral. Que é o estresse. Que é o estresse. Cara, olha o que o glicocorticoide faz no cérebro. Ele é como se fosse um nitro que potencializa a conexão. É como se fosse um tenaz que momentaneamente tende a fixar ainda mais o que tá... É como se você pegasse um spray, na hora que você tá estressado, passe um spray que fixa ainda mais a memória no seu cérebro. Então, se você for um drogado muito forte, a solução é ir pra guerra. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.